Paz, sou aqui o pastor Bené Ferreira. Estamos aqui mais uma vez para deixar a mensagem do coração de Deus para você. Desta vez um vídeo que fala sobre uma profecia. Eu andando aqui pelo YouTube vi uma coisa interessante. Em 2014, uma profetisa norte-americana chamada Stacey Campbell, parece que é esse o nome dela, se não for, me perdoe, deve lembrar que em 2014 houve uma profecia muito forte, né, relacionada ao Brasil e, pelo que entendemos, relacionada a valores. E Deus, e tudo que Deus fala, né, o que quer fazer, ele torna conhecido para que a gente possa preparar para receber. O que nos leva a saber que Deus ele fala e acreditar em algo? Claro que nós não devemos acreditar em tudo que ouvimos, mas uma das formas que nós vamos acreditar em profecia é quando ela se cumpre. Em 2014 nós vimos aí que a política brasileira, o Brasil estava passando por uma tribulação, uma confusão muito grande política. E aí vem essa profetisa falando exatamente disso. E é algo interessante porque fala de coisas que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora um período muito importante onde a igreja brasileira se despertou para mostrar o seu devido valor, mostrar os seus devidos valores que ela tem, que na verdade o próprio Jesus falou que nós somos o sal da terra, a igreja é o sal da terra. Se o sal perdeu o seu valor, para nada mais presta, o seu sabor para nada mais presta, a não ser lançado fora. O que é o seu sabor? É exatamente os valores que Deus ele nos deixou para que a gente possa manifestar na terra, no mundo, os valores de Deus para a humanidade. E eu quero deixar aqui com você, vamos assistir esse vídeo, um trecho dele. Na verdade, um trecho não, é a parte que ela fala exatamente sobre esse momento que nós vivemos agora, em 2014, e agora nós podemos entender que é esse período que nós vivemos agora. Vamos lá, vou assistir com você e depois eu posso até estar comentando, porque o vídeo está legendado, e a gente comenta aqui um pouquinho, tá? O Senhor falou, esta é a próxima geração. As pessoas dizem, o que de bom pode vir de lá? Olhem para esses países. Eles estão quebrados, falidos. Eles estão imobilizados. Estão quadriplégicos. Pode vir alguma coisa boa de lá. Mas te digo, o maior movimento de Deus, o Senhor me disse, quando eu tinha 27 anos, não seria a nossa geração, mas seria uma geração depois de nós. E farão sinais maravilhosos, transformarão nações. Eles transformarão, eu digo vocês, transformarão a sociedade, e a sociedade não irá mudá-los. Coisa linda, né? E há um movimento. A reforma chegando. E o poder de Deus irá atingir os lugares baixos. Movimentos de justiça irão surgir ao redor do mundo. Eu farei dos lugares baixos altos. A justiça irá entrar em governos corruptos. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. Uma onda de minha santidade, uma onda de poder de reforma está vindo para a nação do Brasil. E muitas outras nações também. Pois os lugares baixos se tornarão altos, e os lugares altos se tornarão baixos. Para aquela geração que prepara o caminho para a vinda do Senhor. Olha só que coisa, né? Coisa maravilhosa que Deus nos fez, nos deu essa palavra muito linda para a nossa nação brasileira. E nós vivemos em um tempo, né, que, como eu disse, a igreja despertou para algo que ela nunca tinha visto, que nunca tinha acontecido antes.
Nunca no mundo, na história das nações, pelo menos não que eu saiba, a igreja se levanta como aquela que os valores dela estão sendo manifestos agora. Os valores de Deus estão sendo agora estabelecidos na nação e por isso há uma guerra de luz contra as trevas. Por isso há uma guerra das forças que não querem ver Deus se estabelecer no meio da nação. E por isso nós vemos aí que todas essas batalhas, todos esses investimentos contra essa ideologia que está vivendo no Brasil, nós vemos aí o presidente que não é claro, não tem nada a ver com o presidente. A igreja brasileira se levantou porque o presidente, ele simplesmente ele abraçou aí a causa de valores. E a igreja viu nesse momento algo de Deus nessa história. E aí nós vemos aos poucos, vemos que esse movimento foi crescendo, muitas outras pessoas, mesmo não comungando, mesmo não exercendo o que a palavra diz, mas eles estão envolvidos aí nesse processo. Algumas pessoas que dizem que a igreja não deve se envolver em política. Se a igreja não se envolve em política, ela não transforma o mundo. Porque o que transforma o mundo, nós vemos que são valores. E esses valores, eles são estabelecidos muitas vezes por leis que tentam tirar esses valores. E a igreja simplesmente agora tem exercido um papel fundamental que é de mostrar os valores que a palavra defende e que nós vivemos agora. Então, louvado seja o nome do Senhor por esse tempo que nós vivemos. Então nós sabemos que se Deus está na causa, tudo vai bem. E a igreja brasileira, louvado seja Deus por ela, que entendeu o seu devido papel. Jesus disse que o papel nós somos luz e que ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama, mas coloca no meio da casa para que todos vejam. Então, se a igreja ela tem como manifestação do reino de Deus os valores que a palavra nos fala, que a palavra nos diz que temos que fazer. Se esses valores eles têm que ser manifestos no mundo, o reino de Deus ele é manifesto no mundo, não é no céu. No céu quem governa é Deus, mas Deus prefere que esse governo seja estabelecido na terra, no coração dos homens. Então é isso, né, que Deus possa estar nos abençoando, vemos aí e possamos estar sempre lembrando, Deus, quando nós abraçamos o nome dele, Deus sim, ele usa pessoas que não são totalmente, não vive totalmente na palavra para cumprir os seus propósitos. Na palavra nós vemos aí muitas histórias de pessoas que Deus usou para cumprir um propósito que não eram necessariamente pessoas que viviam o propósito de Deus, mas Deus usava para estabelecer o seu plano de justiça na terra. Nós vemos aí na história de Israel como Deus usou um deles, Nabucodonosor, para trazer através daquilo dele um movimento de justiça para a nação de Israel. Então nós vemos aí que Deus, ele sim, ele usa pessoas e Deus tem levantado nesse tempo a sua igreja, o seu povo, para mostrar que de fato seus valores. Outro dia eu ouvi alguém falando, sempre acompanho ele, Gustavo Gaia, falando sobre os valores, né, que a igreja brasileira, os evangélicos são os únicos que têm se manifestado contra essas ideologias que tentam tirar a palavra de Deus, tirar Deus do coração das pessoas e tentam estabelecer na nossa nação algo totalmente danoso para as futuras gerações, para nossos filhos. Então, as próprias pessoas que não vivem totalmente no meio evangélico estão vendo aí que, de fato, a igreja tem estabelecido seu papel e tem mostrado, de fato, o que Deus quer para a nossa nação. E, com certeza, se nós vivermos nos propósitos de Deus, buscando o que a palavra de Deus diz, é isso que nós temos que fazer. E a Bíblia nos manda, né, que devemos lutar pela nossa fé, batalhar pela nossa fé. Então, se nós devemos batalhar pela nossa fé, devemos batalhar por ela como? Lutando para mostrar aquilo que cremos e os nossos valores, os valores da palavra não podem ser negociados. Deus abençoe a sua vida.